Você está usando as canetas emagrecedoras e está percebendo que está envelhecendo mais rápido? Meu nome é Renata Fontani, eu sou especialista em pele e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo, dermatologista, e a gente às vezes percebe que as pessoas estão emagrecendo muito, ficando com aquele aspecto mais envelhecido, e muitas vezes estão naquela eminência de se sentir bonito e a realidade está sendo um pouco outra por causa do excesso do emagrecimento. Por que isso acontece, Ricardo? E o que acontece? Quais são os efeitos colaterais dessas canetinhas que ajudam tanto, mas que precisam de um cuidado? Sim. Renata, essas canetas emagrecedoras, elas têm revolucionado, na verdade, o tratamento da obesidade no Brasil e no mundo. Então, a gente tem canetas hoje com produtos disponíveis no mercado que levam a um emagrecimento, a uma perda de peso muito significativa e muito duradoura, se usada de forma correta. Algumas dessas canetas, assim, com doses de medicação adequadas, têm trabalhos que mostram perda de peso de até 27% do peso corporal, que são resultados muito parecidos com resultados de cirurgias bariátricas. Sim. Então, é um emagrecimento bastante intenso que os pacientes têm apresentado. O corpo demora para conseguir acompanhar esse emagrecimento? Exatamente. E aí, se esse emagrecimento ele acontece de uma forma muito abrupta, a gente tem uma série de efeitos colaterais, digamos assim, que podem acontecer, que são associados a essa capacidade de adaptação do corpo, que nem sempre é tão rápida quanto esse emagrecimento. Então, uma das que a gente tem visto com muita frequência é exatamente isso que você falou, é a pessoa emagrecer muito, ficar muito feliz com o corpo muito mais magro, mas ela se olha no espelho muitas vezes e acha que ela está menos bela do que ela estava antes, que ela não está tão bonita. E isso acontece muitas vezes pela flacidez da própria pele. Então, se o paciente emagrece muito rápido, às vezes ele perde, em especial, os volumes faciais que fazem o contorno da face, que fazem a beleza que ele tinha antes. Então você tem uma mudança do contorno facial associada a uma flacidez mesmo de pele por essa perda aí de gordura e de estrutura. A impressão que a gente tem é que a gente perde gordura primeiro no rosto, né? Ou é só uma impressão? A sequência de perda é mais impressão, porque na verdade os pacientes perdem primeiro em outras partes do corpo, né? Mas essas canetas, quando usadas sem uma atividade física adequada, sem um esquema alimentar associado, os pacientes eles perdem gordura e perdem até musculatura, até massa muscular pode ser perdida, o que leva a uma maior flacidez até corporal, né? Então, por isso também a gente sempre indica que a pessoa tenha um acompanhamento médico, um acompanhamento multidisciplinar, muitas vezes nutricional, com um profissional de educação física, para que possa fazer também esse controle, não só do peso, número, mas do global do corpo da pessoa, para exatamente não ter essa sensação de flacidez, de emagrecimento excessivo ou de um aspecto mais nutricionalmente debilitado, né? Outra coisa que a gente vê é que às vezes o paciente alimenta tão pouco, porque elas diminuem muito o apetite realmente, que em alguns casos o paciente pode até ter uma certa desnutrição de alguns nutrientes. Então isso também pode levar a um aspecto mais envelhecido da pele, uma pele mais seca por uma ingesta inadequada de água, uma menor produção de colágeno, de elastina pela pele, exatamente por essa redução abrupta aí da ingesta, não só de caloria, mas de nutrientes no geral. Às vezes, como não tem fome, acaba comendo coisas que não são tão nutritivas também, né? Às vezes se dá o luxo de comer uma coisa que é gostosinha, porque tá emagrecendo, né? E aí isso acaba fazendo mal, né, pro organismo. E a pele, a beleza sendo um reflexo, né, dessa falta de nutrientes. Tem alguma coisa a se fazer para esses pacientes que já emagreceram e estão se sentindo mal? Sim, então primeiro, ter um bom acompanhamento tanto nutricional quanto de atividade física para que essa
perda, esse emagrecimento seja um emagrecimento efetivo de gordura, mas não uma perda de massa magra, não uma flacidez excessiva, uma desnutrição desses micronutrientes. Então, isso é uma primeira coisa importante. Isso porque a falta da massa magra vai diminuir o metabolismo, Vai. né? E aí, se parar de usar a medicação, a chance de engordar é maior. É maior, exatamente. E a outra coisa que a gente pode fazer são esses procedimentos que fazem estímulo de produção de colágeno. Porque aí quando a pessoa estabiliza e chega naquele peso que ela pretende ficar, esses procedimentos com bioestimuladores de colágeno, eles acabam auxiliando na recuperação da firmeza e redução da flacidez da pele. Então, procedimentos como, por exemplo, ultrassom microfocado, a aplicação do ácido polilático, que é o Sculptra ou Eleva, aplicação de fios lisos de PDO, por exemplo, que estimulam o colágeno, eles acabam melhorando a qualidade e a textura da pele e melhorando, consequentemente, esse aspecto mais envelhecido. Peelings, microagulhamentos, isso também entra na... Também entra. Tanto o microagulhamento, ele também estimula a produção de colágeno e ele melhora também a própria textura da epiderme, né? Assim como os peelings, que mesmo aqueles que são superficiais, eles acabam fazendo com que a pele fique uma pele mais hidratada, mais viçosa, com um aspecto mais belo, mais bonito mesmo, porque isso acaba, em especial por essas perdas, acaba piorando a qualidade da pele, né? É importante também procurar um dermatologista para indicar um skincare, né? Para que a pessoa, durante esse processo de emagrecimento, use alguns produtos que ajudem a estimular o colágeno ali, pelo menos superficialmente, mas que seja uma coisa contínua, né? Exatamente. Para que ela tenha uma menor perda, não da gordura, mas sim do colágeno, né? Assim, e desse viço da pele. Então é importante, sim, manter uma hidratação muito boa da pele, né? Esses cremes que a gente tem para a pele, para o skincare, que estimulam produção de colágeno ou renovação celular, eles são úteis. A gente vê que o uso contínuo deles melhora a qualidade e a textura da pele. Não pode usar um pouco e parar, né? Sim, e o cabelo, Ricardo? Pois é, uma outra coisa que é muito frequente quando a gente tem esse emagrecimento mais intenso é o que a gente chama de eflúvio telógeno, que é uma queda muito importante dos cabelos, que acontece geralmente entre 2 e 4 meses depois que você tem algum trauma ou físico ou às vezes até emocional. No caso, o emagrecimento não deixa de ser um trauma físico. Você teve uma perda abrupta de peso, você teve um evento que marca essa perda, então é muito comum, mais ou menos aí entre 2 e 4 meses depois que a pessoa começa esse processo de emagrecimento, se ele é um emagrecimento mais intenso, costuma acontecer dos pacientes apresentarem uma queda de cabelo muito intensa. Geralmente, por que isso acontece, Renata? A gente tem no couro cabeludo fios que são muito bem implantados no cabelo. Você tem fios que estão em processo de queda, vamos dizer assim, e você tem os fios que já caíram. Mais de 85% dos nossos fios de cabelo eles são muito bem implantados. Mas você tem aí aproximadamente 10% dos fios que estão em processo de queda. Quando você tem esses traumas físicos ou emocionais muito intensos, por exemplo, uma cirurgia de grande porte, um parto, uma internação, por exemplo, num paciente mais grave, um infarto, um Covid, por exemplo, a gente viu muito isso por doença, ou um emagrecimento muito abrupto, é como se esses fios que estão em processo de queda progressivo, é como se eles sincronizassem e caíssem todos de uma vez. Então a pessoa tem uma sensação de uma queda muito intensa, que na verdade não é só uma sensação, é uma queda mesmo, né? Assim, você vê que caiu muitos fios. Em geral, essa queda ela tende a ser autolimitada, então ela costuma durar aí entre 2 e 6 meses, depois interromper esse processo e ir se recuperando aos poucos aí o pelo, né? É importante a intervenção de um profissional nesse período? Sim, é muito importante, Renata, que o paciente seja avaliado por um dermatologista, por uma pessoa que tem experiência, né, com cabelos. Por quê? Porque isso pode ser outra doença que não só o eflúvio telógeno
da canetinha, né? Assim, pode não ser da caneta emagrecedora do emagrecimento e pode ser algum outro tipo de queda que mereça uma intervenção mais aguda, mais específica, mais precoce, né? E até para meio que tentar garantir que esses fios vão crescer novamente, saudáveis, né? novamente, exatamente. Então, assim, na grande maioria das vezes é autolimitado quando é só isso, sim. Em geral, vai crescer depois o pelo? Sim, mas é importante que você garanta que o organismo tenha acesso aos nutrientes também que fazem com que você consiga ter um crescimento adequado de cabelo. Se a pessoa tiver, por exemplo, uma deficiência de ferro, se tiver uma deficiência de zinco, de vitamina D ou B, ele vai ter um crescimento capilar muito lentificado. Então é importante fazer os exames, e que pode ter uma acontecer avaliação. por conta do uso, né, Da caneta. Da caneta, que a pessoa acaba comendo muito menos. Muito menos, né? Muito menos, exatamente. E além do emagrecimento, as canetas têm outros benefícios? É usada para outras coisas dentro da área da saúde? O que acontece, Renata? Além da queda do cabelo e desse emagrecimento que pode dar flacidez, a gente tem outras coisas de efeitos colaterais que pode ter, por exemplo, reações locais. Então é sempre importante limpar um pouquinho o lugar onde vai aplicar com cuidado no local, né? Assim, não aplicar no lugar que está sujo, que está machucado, para não ter risco de infecção, né? Pode dar uma vermelhidãozinha no local, que geralmente é autolimitado e passa. Pode dar alergia, como parecendo urticária, aquelas placas que coçam, por exemplo. Se tiver esses quadros urticariformes, tem que procurar atendimento médico. Às vezes você vai ter que substituir por outra caneta, trocar de princípio ativo, porque às vezes é uma alergia mais grave. Então tem que procurar atendimento médico, né? Por outro lado, como essas canetas elas emagrecem e controlam glicose, né? Assim, você pode ter melhora de outras doenças dermatológicas. Então, por exemplo, costuma esse emagrecimento levar a uma melhora de acne, se o paciente tem muita acne. Costuma melhorar muito esse emagrecimento e essa redução da resistência à insulina, costuma melhorar muito aqueles pacientes que têm um quadro que chama cantose nigrans, que são aqueles pacientes que têm como se fosse uma mancha mais escura na pele próximo do pescoço, e que têm diabetes ou têm síndrome metabólica, que a gente fala. Esses pacientes eles têm uma coloração enegrecida nessa região, que parece um pouco aveludada na hora que você olha, né? Que chama cantose nigrans. Isso é muito associado a essa resistência periférica à insulina. Então é muito associado a quadros de diabetes ou pré-diabetes ou quadros de síndrome metabólica. Como as canetas emagrecedoras elas regulam um pouco mais o seu metabolismo, além de emagrecer, costuma ter melhora dos quadros associado a isso. E costuma ter melhora também dermatológica dos quadros, por exemplo, de hidradenitis supurativa, que pode ter associação também com obesidade, resistência à insulina e que podem ser melhorados. Ela melhora processos inflamatórios? Melhora, Renata. Tudo aquilo que é inflamatório e secundário à obesidade tem se mostrado com benefício com o uso dessas canetas progressivamente. Então, hoje, a gente tem na literatura trabalhos mostrando, por exemplo, que diminui risco de infarto, diminui risco de insuficiência cardíaca, diminui risco de alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de intestino. Então, assim, tem outros benefícios agregados que não somente o do emagrecimento e o benefício estético, né? Pode ter melhora em lipedema, né, assim, esses outros têm trabalhos grandes mostrando assim, que levam à redução. Então é interessante isso, né? Assim, e mostra um pouco pra gente também assim, como a obesidade tem outras consequências que não só a estética. Né? Assim, que é uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar, né? Tem alguma dica, algum conselho para quem está usando ou está querendo usar esse medicamento, assim, que você acha que é pertinente, assim, que vai ajudar? Sim. Eu acho que a primeira coisa é, se você pretende usar a medicação, procure um profissional médico de qualidade para iniciar o tratamento. Um bom endocrinologista, uma pessoa que tem experiência e que vai saber te orientar de uma forma adequada. Depois, lembrar que o uso da caneta isoladamente não é o ideal. O ideal é você fazer uma combinação, né, Renata? Então, ter um suporte nutricional adequado, ter uma atividade física casada. E uma outra coisa que eu sempre falo é assim, não usar por um tempo tão curto, porque isso tem um custo. Então, a gente sabe que essas canetas hoje no Brasil, elas têm um custo relativamente elevado e as pessoas têm uma tendência a querer usar o menor tempo possível. Se você tem a intenção de não voltar a engordar,
você não deve usar um tempo tão curto assim. Por quê? Porque essas canetas te ajudam a mudar hábitos. E mudando hábitos, isso vai ser muito mais duradouro para sua vida. Mas não vai mudar um hábito com 2 meses de caneta, com 1 mês de caneta. Ele vai mudar se você usar por um tempo mais prolongado, se usar 6 meses, 1 ano, porque você muda um pouco a sua rotina. Você serve menos do que você servia antes de alimento. Se você fez uma atividade física durante esse período, você vai manter ela mais tempo. Então você tem outros valores agregados que vão te ajudar a manter o emagrecimento e a sustentar ele por mais tempo. A caneta é uma ferramenta, não é o tratamento, né? Exatamente. Então, se o paciente usar ela como ferramenta, como uma ajuda, Sim, provavelmente ele vai ter o benefício dela durante muito mais tempo. mais sustentado. Mais sustentado. Ela não é um tratamento isolado, né, Renata? Assim, ela é importante no conjunto de medidas. É isso. Muito bem. Foi ótimo conversar com você. Realmente é uma dúvida, né? Muita gente está usando, né, as canetas emagrecedoras, que realmente facilita, mas com muita desinformação também. Sim. Né? Obrigado pela sua informação, que esclareceu demais, né? A gente saber que ela ajuda para outras coisas além do emagrecimento e realmente a gordura, ela traz vários malefícios, a pessoa tem que realmente prestar atenção. Eu adorei, obrigado, viu, Ricardo? Espero que vocês também tenham gostado e a gente se encontra no próximo podcast.